Boa noite, pessoal. Deixa eu ver se tá melhor. Boa Vamos lá noite, começar? fofinho. Bora, fofinho. Vamos começar? Bora? Começar com combate a incêndio. Vou aqui compartilhar. Bora embora. Se caso minha internet começar a ser aí, vocês dizem, viu? Show? Estão vendo aí o slide? Certo, né? Então Sim. bora lá. A gente vai trabalhar hoje a parte de efeitos nocivos. A primeira sessão. E vai falar só sobre a parte de inalação de agentes tóxicos. Tá? Depois a gente vai entrar em queimadura, que vai ser a parte de APH. O bom desses dois é que estão conectados. O que você vai fazer aqui no efeito nocivo, você também vai ver na parte de queimadura. Tranquilo? Um junta com o outro, um conecta ao outro o assunto. Quando ele fala da parte de inalação, pessoal, ele vai dizer que as lesões por inalação da fumaça. Lembrando, característica da fumaça. É o COMIT, não é isso? Quente, opaca, móvel, inflamável e tóxica. Nessa parte, quais vai ser as características mais predominantes? Vai ser a parte de ser quente e de ser tóxica. Todas as duas vão gerar dano nas vias aéreas. Tranquilo aí? Vamos lá. Lesão de via aérea superior é causada pelo a parte do dano térmico, devido à fumaça ser quente. E irritação química, porque há N substâncias que vai estar na fumaça. Entre elas, o enxofre, que é proveniente do diesel. Podemos ter o NO3, que vai ser principalmente da gasolina. Certo? O CO, que é a combustão incompleta. Tudo isso a gente já estudou. As alterações fisiopatológicas decorrentes não são oriundas somente da queimadura. O vapor com capacidade de carregar o calor, muitas vezes maior do que o ar seco, pode sobrepujar a eficiência da capacidade de dispersão. O que é isso? Às vezes a gente ela não é feita para ser em contato com coisa quente. Então, se há o contato com a substância quente, seja gases, seja a fumaça propriamente dita quente, vai gerar danos a níveis tanto pulmonar como também de vias aéreas superiores, certo? Tampouco é um material à base de carbono que está presente na fumaça é capaz de danificar o tecido pulmonar. O que é que vai atacar o tecido pulmonar principalmente? O ácido cianídrico, que ele vai ativar na parte... Todo mundo lembra do ciclo de Krebs? O famoso ATP. Ele vai atingir a parte dos elétrons. Todo mundo viu, né? Já entendeu já. Quem gosta disso aqui é o pessoal do CHS. Quando eu dei aula, foi até para mitocôndria. Certo? E os elétrons vão impedir o quê? A formação desse ATP. De ADP para ATP. Tranquilo? Vance, isso aí vai cair, não. É só para vocês entenderem o motivo por trás da lesão, certo? Não vai cair tão específico assim. Mas é interessante vocês verem o panorama, certo? Porque se for só para ler o texto ou ler o manual, fica muito vago. Isso vocês podem fazer tranquilamente em casa, certo? Até com a leitura melhor do que a minha, né? Então, lesão da fumaça. Continuando. Ele vai dizer lá no manual que acomete vias aéreas superior, principalmente boca, oral, faringe e laringe. Inclusive, pessoal, uma das formas de saber que a pessoa inalou muita fumaça
é vendo se tem fuligem nas vias aéreas. Tá? Tem fuligem nas vias aéreas, quer dizer que a pessoa acabou absorvendo muita fumaça pelas vias aéreas, principalmente na parte superior. Lembrando aqui que pode gerar também inflamação. E a principal informação que a gente leva nesse momento vai ser uma um possível edema de glota. Certo? Não, edema de glota aqui pode acontecer. Acomete também vias aéreas inferior e o parênquima. O parênquima aqui, pessoal, seria os alvéolos. Os alvéolos pulmonares. Certo? Então a fumaça chega até lá, chega. É tanto que ela vai impedir a transferência de oxigênio, ou melhor, o transporte de oxigênio pela hemácia. Continuando, acomete vias aéreas inferiores, parênquima pulmonar, causada por materiais químicos e partículas oriundas da fumaça. Entre elas, como a gente já falou, a fuligem. Pode gerar asfixia metabólica, principalmente dois, que é o CO. Wanderson, teu áudio, tá ruim teu áudio. Tá ruim o áudio? Tá. É porque tá caindo uma tempestade aqui em casa. Aí eu acho que vocês estão escutando se caindo. E só tá aumentando. Eita. Mas fala no pai dele não, Beto? Não, não é o grilo não. Dessa vez é chuva. Porque quando tu começou, tava Não, beleza. Tava bem audível. Aí depois ficou, quando tu estivesse longe. Pode ser o fone de ouvido, se você estiver usando. Perde qualidade. Pode ser. Deixa eu testar outra aqui. Um momento. Alô, pessoal, melhorou? Melhorou. Bora. Bora. Melhorou, então bora embora. Asfixia metabólica, como eu estava dizendo, vai ser principalmente pelo CO e pelo ácido cianídrico. Certo? Que a gente vai discutir lá na frente, daqui a pouco. Através do qual alguns constituintes da fumaça impedem a entrega de oxigênio ao tecido e ou seu consumo pelo mesmo. O manejo imediato das vias da vítima de lesões inalatórias deve ser focado principalmente no ABCDE, com foco no B, né? Que vai ser a parte de oxigenoterapia, né? A oxigenoterapia que a gente faz, certo? Principalmente no B e também no C. Que lá na frente, quando a gente for estudar a parte de queimadura, na parte de APH, a gente vai ver que vai ter que ter uma reposição de líquido, tendo em vista que há uma perda considerável. Inclusive, a vítima pode entrar em choque hemorrágico, certo? Ou circulatório. Tranquilo? Continuando. Lesão por inalação de fumaça. Pode ser pela temperatura elevada, pela deficiência de oxigênio, as partículas que são encontradas na fumaça ou gases tóxicos. Certo?
Isso aqui está na definição lá do manual. E que vão ser as principais lesões, certo? A gente vai discutir cada uma separadamente. Temperatura elevada. A lesão térmica direta à face e das vias aéreas é sempre um indicativo que pode ter ocorrido um dano térmico proveniente da alta temperatura do incêndio. Idealmente, toda vítima com suspeita de inalação, tem suspeita, deveria ser submetida à análise para determinar se tem edema laríngeo, que a gente já falou que era a glote, e ou é importante o suficiente se há lesão abaixo da glote. Antes, na prática, a gente consegue ver essa lesão abaixo da glote? Não, a gente só consegue ver a nível pré-hospitalar a orofaringe, certo? No entanto, se tiver edema de glote ou algum tipo de reação das vias aéreas, a gente vai ver através da oxigenoterapia. E é óbvio que se a oxigenoterapia você for ver somente a porcentagem, vai dar errado, tendo em vista que, a gente lembra, o oxímetro ele não vê a quantidade de oxigênio necessariamente, ele vê a quantidade de hemácia que está passando no momento, certo? Mas a gente vai ver principalmente o estado clínico do paciente. O paciente vai demonstrar dificuldade respiratória, seja respirando com mais força e mais rapidez, que a gente chama de hiperventilando, seja usando os músculos acessórios, músculo intercostal, batida da asa do nariz, o músculo esternocleidomastoide, certo? Tudo isso vai demonstrar para mim que a vítima inalou fumaça e está tendo uma insuficiência respiratória devido ao fato. Continuando, ao se inalar subitamente o ar quente do incêndio, pode ter como consequência um edema pulmonar, até mesmo um edema agudo de pulmão. Certo? O que é um inchaço por acúmulo de líquido? Está lá o acúmulo de líquido nos pulmões, devido à morte por asfixia e também à queda da pressão arterial, alterando o débito. Todo mundo lembra o que é débito cardíaco, né? Débito cardíaco é igual à frequência cardíaca vezes o volume sistólico. O volume sistólico... Caramba, esse negócio vai sair. Sai não, danado, volta. O volume sistólico é o volume que o coração faz numa batida. E a frequência cardíaca é as vezes que ele bate em 1 minuto. Para manter o débito, eu tenho que manter a frequência e tenho que manter o volume. Se eu tiver uma baixa em qualquer um dos dois, eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, certo? Continuando aqui. O dano ao tecido respiratório causado pelo ar quente não é revertido imediatamente. Inclusive, o paciente ele tende a ir para a UTI, certo? Vai ser induzido, entubado e vai para a UTI. Esperando o quê? Esperando o que chama de recuperação de danos, aonde o próprio corpo, com a ajuda, é óbvio, de medicamento, vai se auto-recuperar, certo? Por isso que essa recuperação ela não é imediata. Pela inalação de ar fresco, sendo assim, não existe tratamento de vítima de incêndio fora do ambiente hospitalar. O que existe seria os primeiros atendimentos para diminuir o dano. Seja você administrando mais oxigênio e com ênfase em oxigênio de alta pressão, seja você diminuindo as queimaduras advindas da troca de calor, seja da fumaça, seja do próprio fogo. Tranquilo aqui? Alguma dúvida, pessoal, até aqui nessa parte? Acho que não, né? Vocês estão tudo afiado. Vamos falar da parte de deficiência do oxigênio. O oxigênio em atividade, tipicamente a concentração de oxigênio cai de 10 a 15 minutos. Aliás, 10 a 15%. No qual o óbito pode ocorrer por asfixia. Entre 60% e 80% dos óbitos imediatos ocorridos na cena é devido ao quê?
inalação da fumaça. O cenário clássico de um incêndio em espaço fechado, lembrando, vai ter diferença entre espaço fechado e espaço aberto, tendo em vista que o espaço fechado vai fazer o teto de fumaça e o espaço aberto, a fumaça por si só vai ser dissipada. Com perda de consciência, perde-se a consciência muito rápido, na presença de queimadura facial ou grande superfície corporal queimada. Principalmente, aqui fazendo o link para a próxima aula, se for na região do tórax. Por que região do tórax faz problema? Porque a pessoa não vai conseguir fazer a expansão pulmonar. Vai estar restrita, vai estar diminuída. Consequentemente, a frequência respiratória também vai diminuir. Aí o médico, é um procedimento médico, né? Vai fazer uma coisa chamada de escariotomia, que é pegar o bisturi e fazer uma incisão, certo? Vai fazer várias incisões para expandir o tórax, para quando o paciente respirar, ele consiga expandir o tórax e o pulmão vem encher numa situação pelo menos satisfatória, né? Lembrando a aula de oxigenoterapia. O ser humano, em média, inspira 500 ml de ar. Entre eles, 150 ml é do espaço morto. Então, se você não conseguir vencer esse espaço morto, a vítima não vai estar respirando. Ela vai estar em gaspe. Certo? Se você não conseguir vencer esse 150 de espaço morto, gostou aí do toque, né? A vítima vai estar naquele famoso gaspe. Gaspem. Certo? Nesse contexto, o processo de combustão consome oxigênio, enquanto produz gás tóxico, que ocupa o espaço do oxigênio, diminuindo ainda mais a sua concentração, né? Aqui a gente já está fazendo a ponte com a última aula. Possivelmente essa parte vai ser na fase final do incêndio, onde há uma diminuição acentuada de oxigênio e a produção grande de fumaça. Continuando, quando a concentração de oxigênio é menor do que 18%, o corpo começa a reagir, aumentando a frequência cardíaca, certo? Porque aumenta a frequência cardíaca, eu preciso compensar a quantidade menor de oxigênio que está adentrando para fazer a respiração. Então, como é que eu faço essa compensação? Aumentando a frequência respiratória. O corpo humano, diante de uma deficiência de oxigênio, começa a apresentar sinais e sintomas. Diminuição da coordenação motora, tontura, desorientação, dor de cabeça, exaustão, inconsciência, certo? Tudo isso aqui é bem explicativo, né? Vamos lá. Diminuição da coordenação motora. Por que você vai diminuir a coordenação motora? Diminuição de oxigênio. Tontura, também devido à diminuição do oxigênio a nível cerebral. Desorientação, pelo mesmo motivo. Todo mundo que já pegou uma vítima de TCE sabe que ela fica extremamente combatível e desorientada. Do mesmo jeito, no incêndio, quando você tem uma perda de concentração de oxigênio. A dor de cabeça é devido, na verdade, ao aumento da pressão intracraniana. Exaustão, inconsciência e morte, devido também à diminuição do oxigênio. Tem essa tabela aqui, certo? Que vai dizer que cada porcentagem o que o paciente vai sentir, certo? Por exemplo, 19,5 é o mínimo aceitável de oxigênio para o ser humano. Aqui já tem uma diminuição do trabalho, coordenação comprometida. De 12 a 14, aumento da respiração. Poder de julgamento já está falho.
10 a 12, aumento ainda maior da respiração. Lábios roxos é o quê? Cianose, né? 8 a 10, falha mental, já está chegando. Por mais que esteja fazendo um aumento da frequência respiratória, ainda assim ela não está mais compensando. Então agora você vai ter a descompensação. Fazendo uma analogia, pessoal, não sei se vocês lembram lá das fases do choque hemorrágico. Aqui seria uma linha tênue sobre o que é compensado. Até aqui o nosso corpo compensa. E daqui para cá ele para de compensar. E a tendência é cada dia mais para baixo, certo? Até chegar à morte do paciente. Fazendo analogia com as fases do choque hemorrágico. Tem uma parte que você ainda consegue compensar com o aumento da frequência respiratória. Só que chega um momento que você não consegue. Show. Certo? Perda de consciência. Vômito. Aqui você só vai embora já. Fatal, 65. Possível recuperação. Coma em 40 segundos e morte. Daqui para baixo. Como diz aquele povo. Como diz o pessoal, né? É ladeira abaixo. Porque o corpo não consegue mais compensar. Partículas encontradas na fumaça. Vamos lá. Quais são as partículas? A fumaça são partículas sólidas, finamente distribuída e suspensa e misturada no gás. A uma mistura de nevoeiro e fumaça dá seu nome de smoking. A maior parte da fumaça é produzida por partículas de carbono, alcatrão e poeira, originado pela queima de combustível. Essa fumaça produzida pelo incêndio é uma suspensão de partículas flutuando numa combinação de gás aquecido. Algumas dessas partículas são irritantes, mas outras podem ser letal. Certo? Esse alcatrão, pessoal, quem não está na dúvida sobre esse alcatrão, é um tipo de carvão mineral, certo? É um dos tipos de carvão mineral. Existem vários tipos de carvão mineral, alcatrão, ruta. Tem outros que vai depender do quê? Da porcentagem de carvão, ou melhor, a porcentagem de carbono que tem. Se ele tem mais concentração de carbono, ele é melhor para queima. Se ele tiver menos concentração de carbono, ele é ruim para queima. Certo? Gás tóxico associado. Vamos lá. Boa parte dos gases inalados no incêndio não tem efeito direto no pulmão. Não entram na corrente sanguínea e chegam a outra... Mais entram na corrente sanguínea, na verdade, mais entram na corrente sanguínea e chegam a outra parte do corpo, diminuindo a capacidade das hemácias de transportar oxigênio. Já outros gases possuem danos diretos ao pulmão e às suas funções. Aqui a gente tem alguns, né? Vamos lá. O CO, todo mundo já sabe que ele é tóxico. Certo? Alguma literatura vai dizer que é 260 vezes mais rápido absorvido que o oxigênio. O CO, certo? Ele, quando em contato com água, se você pegar o CO e fazer contato com água, você vai gerar um ácido. É fraco? O ácido carbônico é fraco, mas ainda assim é um ácido. O NH3, que é a amônia. A amônia, ele é extremamente irritativo. Certo? Como o pessoal que já teve a oportunidade de passar por amônia, você de longe, você sente o cheiro e você não consegue chegar mais perto. O HCl, ele é um ácido forte. Inclusive, está no nosso estômago, né? O HCl. O NO, quando ele faz a mistura, ele vira NO2 ou HNO3. Todos os dois são ácidos. Um mais forte que o outro, né? O H3 é mais forte que o HNO2. Esse aqui também vai formar dois ácidos quando em contato com água. Que é o H2SO3 ou o H2SO4. Certo? E esse aqui é o ácido nítrico, cianídrico.
certo? Que ele vai ser responsável novamente em impedir a produção de ATP. Inclusive, esse era o ácido que era usado lá pelos nazistas para fazer a morte por gás, certo? Na câmara de gás. Era o ácido cianídrico. Tranquilo? Então, aqui a gente vê, pessoal, que ou ele é tóxico, que no caso seria esses dois aqui, ou ele irrita, ou a junção com água. Faltou amônio. O amônio, na verdade, ele vai ser uma consequência da amônia, né? H3 mais água. Aí vai gerar o amônio, que é o H4OH. Tranquilo? É uma outra consequência dele. Se entrar em contato com água. Show. Valeu, Cleiton. Certo? Ou ele vai gerar algum tipo de ácido. Seja ele forte, seja ele fraco, ele vai gerar ácido. E o nosso corpo, não sei se vocês lembram, mas o pH do nosso corpo, ele varia de 7,45 a 7,35. A variação do nosso pH é extremamente pequena. Então, se eu tiver qualquer variação de ácido, de base e tal, se o meu corpo não compensar, eu vou começar a morrer. Vance, por que você vai começar a morrer? Porque o pH ele vai atingir uma coisa chamada de enzima I/proteína. A enzima também é uma proteína, certo? Só que a proteína é catalisadora. Certo, Vance? E o que é que tem a ver proteína? 21% da nossa massa corporal é proteína. Boa parte do nosso sistema é feito de proteína. Seja uma insulina, é proteína. Seja a parte sináptica, é também com uso de proteína, certo? Então, a gente acaba morrendo, caso tiver uma variação abrupta de pH, certo? Tanto para mais como para menos. É por isso que o corpo da gente, ele usa o CO2 e também usa o bicarbonato de sódio para fazer essa compensação. Se eu aumento demais o CO2, ele joga bicarbonato. Se eu aumento demais o bicarbonato, ele faz com que eu respire mais devagar para acumular CO2. E aí ele vai fazendo essa harmonia, que é chamado de sistema tampão, né? A gente aprende como sistema tampão do corpo. Tranquilo aí? Eu sei que foi muita química, mas é só para vocês entenderem o motivo pelo qual os gases no incêndio eles são tão danosos para o militar, certo? Tem alguém aí do combate a incêndio, tem? Trabalha na bomba? Deixa eu ver se tem alguém. Fofinho tá trabalhando no APH, né? Leonardo só faz voar. Expediente meu. Tá no expediente agora, é? Tem o Mago Adeilton aí, o Mago Adeilton. Mago Adeilton. Pronto, Mago Adeilton melhor ainda, que o Mago Adeilton é fisioterapeuta, ele sabe. Meu amigo, o dano que faz a fumaça não é brincadeira não, pô. Certo? Os danos que você faz, porque no início a gente não consegue perceber, mas com o passar do tempo, meu amigo, o cara acaba indo pro saco mais cedo, viu? Eu tava tendo aula de nivelamento de incêndio, já que a gente vai expandir agora, né? Todo mundo vai fazer tudo. E o Major Mendes, que é um antigo capitão Bezerra, ele disse que foi pro médico e o médico perguntou se ele era fumante há quanto tempo. Ele disse nunca fumou. A fumaça veio da onde? Dos incêndios, certo? Inclusive o médico me pediu para ele se afastar dessa profissão. Ele tinha um pulmão de um fumante, de mais de 20 anos. Somente. Certo? Por isso que é tão importante que usar o ZPR ou a máscara com filtro no carro. Diga. Quem foi? Por favor. Quem foi essa história do pulmão aí, por favor? Foi o Major Mendes, que é o antigo capitão Bezerra, da turma 2007 também. Bezerra, 2007. É. Certo? Então, É por isso que eu sempre cuidado, concordei a gente passar 5 anos em cada área de especialização, filho. Vai passar mais do que isso, passar a vida toda na fumaça. É verdade. Mas o pessoal gosta, né?
Tem quem goste. Mas realmente, interessante a gente ter. Até no mano, eu acho que, se eu não me engano, no próprio regulamento tem que dizendo que 4 anos a gente tem que mudar, né? Mas isso aí ninguém nunca obedeceu, não. Teoria, teoria. Teoria, muito bom, teoria. Na prática não vai, certo? Isso aqui, pessoal, é a química que eu tinha explicado lá, certo? O que a amônia pode virar? A amônia pode virar o NO2. Lembrando que esse NO2, para quem já malha aí, é o óxido de nitro. Aliás, é o gás. Eita. Volta do nada. É o gás, né? Gás de nitrogênio, certo? O CO2, como a gente mostrou, vai virar um gás, um ácido, por mais que seja um ácido básico. O enxofre, que vai estar no diesel, vai gerar também outro ácido. Esse aqui é forte. Esse aqui é a consequência, né? A continuidade da reação. Tudo isso vai gerar dano no nosso corpo, certo? Vamos pular a química e vamos para o manual. Vamos lá. Monóxido de carbono. O monóxido de carbono é um gás asfixiante, já falou N vezes sobre isso. Incolor, inodoro, insípido e não irritante. Então, o grande problema dele, você não vai vê-lo, você não vai senti-lo, mas ele vai lhe matar. Que é produzido pela combustão incompleta de hidrocarbonetos, já falamos sobre isso. Níveis de CO2 de apenas 1%, já pode causar lesões graves, pois é rapidamente absorvido pelo epitélio pulmonar, que tem elevada afinidade com a hemoglobina, a gente já falou. Nesse manual ele fala de 200 a 250 vezes maior. Se você for pegar o PHTLS, vai dizer 260 vezes maior, depende de literatura para literatura. A intoxicação por CO é responsável por 80% dos óbitos relacionados à lesão inalatória, sendo que a maior parte ocorre dentro dos primeiros 24 horas, certo? Eu acho que vocês lembram lá no Ninho do Urubu. Teve uma tragédia lá no Ninho do Urubu, tinha o danado ar-condicionado aqui, que foi onde pegou fogo, e tinha os beliches, né? Do pessoal lá. Do container, muito bom. Tava lá o pessoal no beliche. E a gente sabe que quando a fumaça ela começa, ela vai fazer o teto de fumaça, né? E quem morreu logo, ou quem quase todos que morreram, os que estavam em cima ou perto do incêndio. Quem sobreviveu foi só os que estavam longe do foco e também na parte de baixo. Então, o CO, ele mata valendo. Esse 1%, pessoal, para ter ideia assim, de concentração, né? 1% quer dizer que a cada 1 grama vamos lá, de ar, vai ter, ou melhor, 1 grama de CO para 100 gramas de ar. Ou pode ser em ml também, 1 ml de CO para 100 ml de ar. Então, a concentração, ela precisa bem pouquinha concentração para levar a pessoa à morte, certo? Monóxido de carbono, continuando. A hemácia do sangue tem a função de carregar quem? Oxigênio. Através das hemoglobina para todos os tecidos do corpo. O ferro da hemoglobina do sangue junta-se com o oxigênio numa combinação física química fraca, chamada de oxihemoglobina. O monóxido de carbono vai gerar a carbohemoglobina, que é uma ligação um pouco mais forte do que a do oxigênio. Por isso que ela tem tanta afinidade com o CO do que com o oxigênio, certo? Dióxido de carbono é um componente inorgânico pertencente à categoria dos óxidos, gasoso a temperatura ambiente, incolor, inodoro, apolar, inelar. Isso aqui não tem muita importância para a gente, né? É uma parte química. Vamos lá. Essa substância também é conhecida como gás carbônico
ou ainda anidrido carbônico. Não é tão tóxico como o CO, mas também é produzido em incêndio e sua inalação, associada ao esforço físico, provoca um aumento da frequência respiratória. Certo? O aumento da frequência, tanto respiratória como cardíaca. Novamente, lembra? CO, se eu tenho maior quantidade de CO no meu corpo, eu vou ter que aumentar a frequência para aumentar a concentração de oxigênio. Porque se eu fico com CO, que como ele disse aqui é um óxido, e esse óxido, nesse caso, é um óxido ácido, vai gerar o distúrbio de pH do meu corpo. Por isso que o CO2 ele é ruim em excesso no nosso corpo. É verdade que ele é produto do metabolismo nosso através da respiração celular. No entanto, ele em excesso vai gerar um distúrbio na parte do pH, da acidez do sangue. Concentração de até 2% do gás aumenta em 50% o ritmo respiratório do indivíduo. Se a concentração do gás na corrente sanguínea chegar a 10, pode provocar a morte. Né? Vocês podem ver aí claramente que a porcentagem ou a concentração ela não é grande. 10% já é suficiente. Por quê? Porque ele vai atingir a parte do distúrbio da parte ácida do nosso corpo, certo? O famoso ácido cianídrico, vamos lá, é um composto extremamente volátil que, em ocasião de incêndio, é formado através da combustão incompleta de materiais carbonáceos e nitrogenados. É aproximadamente 20 vezes mais tóxico que o monóxido de carbono. Então, o monóxido de carbono já é tóxico. O ácido cianídrico é 20 vezes mais tóxico. Certo? Assim como o CO também age sobre o ferro da hemoglobina do sangue, além de impedir a produção de enzima que atua no processo de respiração, sendo, portanto, definido como o produto mais tóxico presente na fumaça, certo? Ah, Wanderson, mas esse composto de nitrogenado tal, ele é difícil de encontrar? Tá. Se você pegar poliamida, que é o nalho, tem nitrogênio, é um polímero. Então, a maioria dos polímeros, principalmente os plásticos, pode gerar como substância o ácido cianídrico. Depende, é claro, da característica dele. E outra, por ele ser muito volátil, ele passa rapidamente para gás. Certo? Então, no incêndio fechado, há uma grande chance de você estar inalando, né, ácido cianídrico, certo? E como a gente viu, 20 vezes mais tóxico que o monóxido de carbono. Vamos lá para as manifestações. A manifestação inicial, estimulação ventilatória neurológica. Eu acho que vocês já estão percebendo que sempre que tem uma inalação, seja de CO, seja de ácido cianídrico, seja de CO2, primeira coisa que o corpo vai fazer é aumentar a frequência respiratória. Ele aumenta essa frequência respiratória para compensar, primeiro, a diminuição da concentração de oxigênio e, segundo, para tentar expulsar esses gases, certo? A parte neurológica aqui é o estímulo da parte das sinapses, né? Porque se eu quero aumentar a frequência respiratória, eu tenho que aumentar a quantidade de sinapses, principalmente do bulbo, que é o responsável pela nossa respiração, certo? Vamos lá. Decorrente do bloqueio da respiração celular, ele vai bloquear a forma de respiração, e ainda hiperventilação, cefaleia, náusea,
vômito, palpitações e ansiedade. Em seguida, sucederá convulsão. E aqui a gente já tem um agravo, principalmente porque a convulsão por si só, ela já diminui o oxigênio a nível neurológico, certo? Pessoas que têm convulsão ou pessoas que já têm a patologia chamada crise epilética, vai diminuir o nível de oxigênio. Quem já teve a oportunidade de pegar uma crise epilética, uma convulsão real, porque hoje em dia o povo tá fingindo que está tendo convulsão. Já peguei várias ocorrências assim. Mas numa convulsão real, você vê claramente na oximetria diminuindo. Tá? Vai diminuindo. Se não for revertida a convulsão, ou se ela for muito prolongada, a gente vai ter uma coisa chamada de estado do mal epilético. Estado do mal epilético. Quando passa de 5 minutos a convulsão, ou há uma sequência de convulsões. Convulsiona, para, convulsiona, para, convulsiona. Quanto mais convulsionar, ou quanto mais for longo o período, menor a concentração de oxigênio. Então, você já tem uma diminuição de oxigênio aqui, você está tentando compensar, aí você vai ter convulsão, que vai diminuir ainda mais o nível de oxigênio. Bradicardia, aqui o seu corpo já está descompensando, certo? Bradicardia, característica clara, quando você tem um tipo de choque, é a hipotensão, seu corpo já não está mais compensando, culminando com a parada ventilatória ou colapso cardiorrespiratório. Um leva o outro, né? Primeiro você vai ter a parada respiratória e depois você vai ter uma parada cardiorrespiratória. Tranquilo, como diz nosso ex-governador. Dúvidas aqui? Falem, abre a boca e profetizem. A internet caiu, foi? Ah, já. Sei que a internet tinha caído. Show, bora. Amônia. Amônia ou amoníaco, como também é conhecido, é basicamente um composto químico gerado desde a fórmula NH3. É um gás irritante, corrosivo, podendo produzir queimaduras graves e necrose da pele. Se algum bombeiro for contaminado por amônia no incêndio, os mesmos devem receber tratamento intensivo na parte intra-hospitalar, sem utilizar água nem oxigênio no pré-hospitalar. Por quê? A gente lembra. Tá aqui, a equação está aqui embaixo. Se eu gero com oxigênio, eu vou gerar um gás que é um gás inerte. Esse gás, ele é inerte. Ele não faz nenhum tipo de ligação, certo? Continuando, eu vou gerar o NO2. Lembrando, óxido nítrico. Aqui ele vai fazer vasodilatação no nosso corpo. Se eu faço dilatação e pressão, a gente lembra que é força sobre área. Se eu aumento a área do meu vaso, eu diminuo a pressão. Então, o paciente aqui vai apresentar uma hipotensão. Tranquilo? Se eu junto o NO2, que é um vasodilatador com água, que vai estar nas vias aéreas, as vias aéreas são úmidas, principalmente as vias aéreas da traqueia. Quem lembra lá a traqueia? Ela tem uns cílios, certo? Uns cílios, e tem os produtores de muco, certo? Tem os cílios, produtor de muco. Esse muco, ele é úmido, como qualquer muco, né? Ele é úmido. Quando ele faz essa reação aqui, ele gera, como a gente está vendo aqui, o HNO3, que é um ácido. Você vai gerar queimadura.
dura. Certo? Por isso é tão danoso para as vias aéreas também a amônia, certo? Então, isso aqui a gente não leva somente para a prova, a gente leva isso aqui para a vida. Certo? Contaminação com produto de amônia, não se utiliza água nem oxigênio. Você pode aí estar tentando, entre aspas, ajudar a vítima e você vai estar piorando, certo? Seja nas vias aéreas, seja no corpo, viu? A água no corpo aqui vai gerar esse ácido. Você vai queimar ainda mais a pele do paciente. Dúvida? Wanderson, Diga. e como é que eu vou saber que tem amônia naquele ambiente? O bombeiro vai Show. identificar, né? Normalmente, como a gente está falando aqui, o gás é irritante, certo? E eu nunca tive oportunidade, mas quem já teve, diz que você não consegue nem chegar perto de tão irritante que ele é. Se eu não me engano, quem tiver a biquinha aí, né? O abiquinho da vida, se eu não me engano, é 1 a 2 quilômetros de raio que você tem que fazer quando tem exposição da amônia. De tão irritante que ela é. Ela vai irritar mucosa dos olhos, mucosa nasal, a mucosa oral vai ser irritada. Onde tiver água, ela vai causar irritação. Tranquilo, Beto? Show? Se eu não me engano, teve um vazamento de amônia, foi lá no porto de Cabedelo, certo? Só que foi muito restrito e o pessoal conseguiu reverter logo. Aí tem outro ponto, tem o chamado peróxido de amônia, certo? Peróxido de amônia, que eu não sei se vocês lembram lá Eita, qual foi o país que teve a explosão e dizimou quase a cidade toda? Não, foi não. No Líbano? No Líbano foi? Mas como é a nossa cidade? Beirute? Beirute, é isso mesmo, Beirute. Show de bola. Certo? Peróxido de amônia foi aquele que gerou aquela explosão. Então vamos para a questão. Ninguém está com dúvida, todo mundo já sabe tudo aí sobre intoxicação, então vamos brincar um pouquinho. Vamos lá. O mecanismo de morte na intoxicação por monóxido de carbono é a inalação inibição do sistema de citocromos oxidase A, B, bloqueio da peroxidase da hemácia, C, competição com oxigênio na ligação com a hemoglobina e D, substituição da carbohemoglobina. Pessoal aí já respondendo. Show. Todo mundo tem um C aí? Show, né? Letra C, né? Apesar de que quando você começa a ler, você faz, rapaz, eu me lasquei. Citocromo oxidase, peroxidase da hemácia, substituição do carbohemoglobina. Bom que a questão tem uma parte bem fácil, que é a resposta correta é fácil, né? Mas a questão por si só já dá um medo. Tranquilo, né? Pessoal, vocês vão ver que as questões, a maioria esmagadora, vai ser sobre monóxido de carbono. Tá? Chorando, você encontra um ali de amônia, de cianídrico, chorando. Mas inalação, quase 100% das questões que eu vi, vai ser sobre monóxido. De novo, monóxido. O monóxido de carbono é prejudicial ao organismo. Por quê? A. Combina-se com a hemoglobina de forma quase idêntica do oxigênio, impedindo que esse gás importante seja levado aos tecidos. B. É transportado sempre em solução do sangue e chegará diretamente a todas as partes do organismo. C. Impede o transporte de gás carbono pela hemoglobina, fazendo com que esse gás se acumule no organismo. D. Impede que o nitrogênio atmosférico seja absorvido pelos pulmões, prejudicando assim a formação de proteína. A, B, C ou D? B é 4. 8.
Letra A, show de bola. Neto aí. Neto, você só não pode fazer isso na hora do gabarito, viu, meu filho? Só não pode errar na hora do gabarito. Vamos lá. Letra A, certo, pessoal? Tem pra não correr. Realmente, a hemoglobina, no lugar de absorver o oxigênio, vai absorver o danado do monóxido, certo? Esse negócio de nitrogênio da atmosfera a gente não absorve. Quem absorve nitrogênio da atmosfera é planta. Planta absorve. Impede o transporte de gás carbônico pela hemoglobina. Hemoglobina nem transporta gás carbônico. Quem transporta gás carbônico é o bicarbonato de sódio. É transportado sempre em solução no sangue e chega diretamente. Não, ele é transportado através das hemácias numa proteína, olha, a proteína chamada de hemoglobina, certo? Lembra lá que quando eu aumento o pH, eu destruo proteína, né? Ou aumento demais, eu diminuo demais, eu destruo proteína. Olha uma proteína importante aqui, ó. Hemoglobina. Sem ela, você não tinha como carregar o oxigênio. Inclusive, pessoal, só a título de informação, é por isso que aquele antigo termômetro da gente ia até 42 graus, certo? Porque 42 graus, meu amigo, já tinha uma desnaturação de praticamente todas as proteínas. Então, o paciente possivelmente chega aqui e ele morre. Tchau e benção. Vamos lá. Terceiro. Mas a hemo vai estar no sangue. Vai estar no sangue. Vamos lá. 3. O monóxido de carbono, de novo, é o gás incolor, inodoro, não irritante e de alta difusibilidade, formado a partir da combustão incompleta de substâncias que contêm carbono em sua estrutura. Em relação ao aspecto médico-legal, a asfixia por CO é mais constante em casos suspeitos de suicídio e mais raramente em acidente ou homicídio. Todas as alternativas a seguir apresentam características de intoxicação por CO, exceto A. Inibe a ferricitocrona oxidase. B. A intoxicação é eficientemente tratada com 100% de oxigênio. C. Liga-se a hemoglobina, reduzindo a capacidade do sangue em transportar oxigênio. D. O sintoma de intoxicação inclui cefaleia, convulsão, depressão respiratória e cardiovascular. Neto meteu C já. Quem dá mais? Sebastião, Alessandro. Vamos lá, Beth, Guedes, Primo. Olha aí, Beth já foi contra, já contrariou o Neto, meteu A. E agora, CA. Quem dá mais? Chutou? Que é isso, moleque? Pessoal, a gente não precisa saber de tudo, certo? A gente pode fazer questão de concurso muitas vezes sem saber necessariamente a resposta correta. Fazendo o quê? Cancelando as erradas. Opa, show. Pegou a parte, né? Vamos lá. Alessandro meteu B. Léo botou exceto. De novo, Neto voou. Cuidado com esse negócio de exceto, incorreto. Tá errando de propósito, não sei, hein? Será? E aí, alguém mais quer chutar? Então vamos lá responder a questão. Inibe a ferricitocromo oxidase. Não sei nem para onde é que isso vai. Então, deixem aberto. O que é que vocês vão fazer no dia da prova? Não sabe? Pô, pula para a próxima. A intoxicação é eficientemente tratada com 100% de oxigênio. Sim, verdade. A gente vai ter que fazer oxigenoterapia. Inclusive, esse oxigênio aqui, o ideal é que seja
com pressão positiva, né? Tranquilo? Por isso que o médico normalmente ele intuba. Liga-se a hemoglobina, reduzindo a capacidade do sangue em transportar oxigênio. Show de bola. Isso aqui é o que bate mais nas questões. É a terceira questão que vai aparecer a mesma coisa sobre o NOx. Os sintomas de intoxicação e cefaleia, sim, dor de cabeça, convulsão, a gente falou sobre, depressão respiratória e cardiovascular, sim. Se as três estão certas, a única que vai estar errado é essa de nome esquisito. Cuidado, cuidado, porque tem aluno que gosta de fazer o seguinte: rapaz, o nome é esquisito. Então essa é a questão. Não. Se você não sabe o nome, pule para a alternativa e vai vendo se consegue cancelar. Vamos supor que você ficou na dúvida dessa última. Eita, tem a A e tem a D. Faz um pontinho aqui, vai para outra questão, oxigênia e volta, certo? Não vá ser precipitado e perder uma questão besta, não. Vamos lá, 4. Hemoglobina tem como principal função o transporte de gás pelo corpo. É uma proteína responsável por conduzir o oxigênio dos pulmões para o tecido e dióxido de carbono do tecido para os pulmões. No entanto, também apresenta alta afinidade com o monóxido de carbono, podendo também transportá-lo, como mostra no esquema a seguir. Essa questão tem um esquema, certo? Tem um desenho. Nessa situação, é correto afirmar que a afinidade do oxigênio pela hemoglobina impede a entrada do CO nos eritrócitos. B. O monóxido de carbono é um gás inerte e não interfere no processo respiratório. C. A oxigenação da célula é comprometida pela presença de CO nos eritrócitos. D. O oxigênio liga-se ao íon ferro da hemoglobina, formando a carboxihemoglobina. A, B, C ou D? O pessoal começou respondendo aí, C, C, C. Vai com Seba, C, muito bom. C, show de bola. Gostando demais da turma, certo? Todo mundo viu aí que seria C, né? Lembrando, eritrócito, pessoal, é nada mais do que célula vermelha, certo? Eritrócito, célula vermelha, que a gente pode chamar também de hemácia. Então, o elaborador, ele pode usar nomes sinônimos, certo? E aí você pega. Se você não sabe o nome, se você não soubesse que era eritrócito, você ia ficar na dúvida, certo? A D não seria se fosse CO, né? Que aí vai gerar a carbohemoglobina. O oxigênio vai gerar a oxihemoglobina. O oxigênio não tem tanta afinidade ou afinidade com a hemácia. Lembrando que é uma ligação, como a gente viu lá, uma ligação fraca com a hemoglobina, certo? O monóxido de carbono é um gás inerte? Não é inerte. Sim, na verdade é inerte. Mas não interfere no processo falso. Na verdade ele é inerte. E só que ele interfere no processo respiratório. Tranquilo? Quinta, acho que é a última. Vamos lá. A intoxicação por monóxido de carbono, de novo monóxido de carbono, são frequentes, uma vez que é produzido durante a combustão e rapidamente absorvida pelo pulmão. O seu efeito tóxico principal decorre de A. Sua ação anestésica direta no sistema nervoso central. B. Seu efeito paralisante direto sobre os nervos periféricos. C. A inibição da resposta respiratória com acidose respiratória grave. D. Sua forte ligação com a molécula de hemoglobina impedindo o transporte adequado de oxigênio.
D. Show de bola. D. Não tem exceto. Muito bom. Neto, você só vai fazer duas coisas nas questões. Procurar incorreto e incerto. E exceto, né? Letra D, pessoal. Letra D é o gabarito, certo? Eu acho que vocês perceberam claramente que é uma repetição. Ele fica batendo na mesma tecla de monóxido de carbono, respiração, monóxido de carbono, respiratório, impede a respiração, impede a respiração. Então, assim, é bem exaustivo. Praticamente toda a questão que você vai fazer dessa parte, 99% vai ser sobre monóxido de carbono. Certo? Show. Quem vai fazer acidose respiratória grave não é o CO, é o CO2, certo? Só aqui adicionando um pouco mais de... Aqui não tem nem lógica, né? Anestesia e paralisante tem lógica. Colocaram só para completar a história. Vamos lá, gabarito tá aqui bonitinho, maravilhoso para os senhores. Vou sair aqui para abrir um novo. Oi, som. Oi, estão ouvindo? Sim, estão vendo aí a tela agora nova? Sim. Queimadura. Show. Só esperar. Pessoal de tênis vão aí fazer a mudança para a parte de APH. Para ficar bem cortadinho para vocês. Vamos, dá uns 5 minutinhos para só uma aguinha. Aqui um xizinho. Pode ser, não tem problema não. 5 minutinhos. Ei, Ivan, se encerrou o capítulo 3? Onde tem ainda?